Atos capítulo de número 12, tem um texto que você conhece aí. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Diga aí, maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Senhor Deus, fala conosco nessa hora. Esse povo ama o Senhor, ama a tua presença, ama a tua palavra, é dependente do Senhor. Quem aqui está, Senhor, nessa noite, quinta-feira, já vem com o coração aberto, já vem pelo caminho dizendo: Senhor, fala comigo nessa noite. E essa é a nossa oração nesse momento. Somos teus filhos, filhos que dependem da instrução do Pai, da orientação do Pai, do cuidado do Pai, do amparo do Pai, do colo do Pai. Oh meu Pai, como é bom saber que o Senhor está na casa, como é bom sentir a tua presença, como é bom saber que o Senhor recebeu os louvores que foram entoados aqui, que o teu povo adorou, e essa adoração subiu. Oh meu Deus, abre os céus sobre nós nesse momento, sacode o teu povo aqui, mexe com a nossa estrutura, toca onde necessário for, mas eu te peço, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar adorando o Senhor. Era um momento de muita perseguição na igreja. Quem conhece um pouquinho do texto bíblico sabe disso. A Bíblia vai apresentar um nome aqui, Herodes. Herodes era viciado em aprovação. E ele fazia de tudo para obter o aplauso das pessoas, independente do que fosse necessário fazer. E Herodes percebe que os judeus estão revoltados com um movimento que está acontecendo, que é o movimento do cristianismo. Os apóstolos estão pregando, vidas estão se convertendo. Isso para os judeus, na cabeça deles, está sendo uma afronta. Então Herodes vai se posicionar do lado dos judeus, porque quer o aplauso deles, quer o elogio deles, quer a reverência deles. E Herodes, então, de acordo com o texto que a gente leu logo no versículo 1, Herodes estende as mãos sobre alguns da igreja. Sobre alguns, o texto não vai dizer que foi sobre todos. E quem eram esses alguns da igreja que vão ser agora o alvo do ataque, da afronta e da perseguição de Herodes? Exatamente aqueles que se destacam. Aqueles que estavam à frente desse crescimento, dessa expansão do cristianismo, vão ser agora o alvo do ataque. Perceba que eu falei algumas coisas nesses minutos aqui de começo, coisas que você não quer mais ouvir. Ataque, perseguição,
afronta. A gente não quer sofrer com isso. A gente não quer estar debaixo disso. Ninguém aqui quer ser perseguido mais. Ninguém aqui aguenta mais ser afrontado. Ninguém aqui quer, ninguém escolhe isso. Ninguém aqui acorda pela manhã dizendo: oh, que vontade de ser perseguido hoje. Ou que vontade de sofrer um ataque. Ou que vontade de sofrer uma afronta no dia de hoje. Não, a gente não quer isso. Pelo contrário. A gente quer se esquivar dessas coisas. A gente quer não ser achado por aqueles que gostam de atacar, de perseguir, de tentar puxar tapete, de tentar de alguma forma prejudicar. A gente não quer. Então essas palavras eu já falei: ataque, perseguição, afronta, a maldade de Herodes. Mas tudo isso só está acontecendo porque algo antes aconteceu. Pergunta para mim o quê? Crescimento. Porque se tem ataque é porque tem crescimento. Se tem afronta é porque tem crescimento. Se tem perseguição é porque tem crescimento. Então vamos lá. Tem crescimento, mas tem afronta. Tem afronta, mas tem crescimento. Tem perseguição, mas tem crescimento. Tem ataque, mas tem crescimento. É você que decide. Quer ficar livre da afronta, do ataque, da perseguição? Então também não queira mais crescimento. Porque para crescer existem algumas dores. O crescimento traz consigo um preço que a gente tem que pagar. O maior preço Jesus já pagou na cruz. Mas nós temos que pagar um preço agora. E qual é o preço? O preço da fé. Fé para suportar aquilo que a gente não pode mudar. Eu vou repetir isso aqui. A gente tem que ter fé para suportar aquilo que a gente não pode mudar. Porque tem coisa que você vai pedir, mas Deus não vai fazer. Tem coisa que não vai mudar. Então peraí, se a coisa não vai mudar, então o que pode mudar? A gente. Peça a Deus para mudar você. Peça a Deus para fortalecer você. Peça a Deus para aumentar a sua resistência. Por quê? Até porque está vindo crescimento ainda maior por aí, está vindo coisas ainda maiores por aí. Então não peça a Deus para diminuir a pressão, peça a Deus para aumentar a sua resistência. O tempo era difícil, era o tempo de Herodes, tinha que ser difícil mesmo, que na facilidade ninguém cresce, não. E essa afronta, essa perseguição de Herodes está servindo para a igreja. Servindo? Sim. Pergunta para mim como? Tiago lá na frente vai falar acerca disso. Tiago vai dizer que quando nós somos tentados ou provados, nós estamos tendo a oportunidade de saber como está a nossa fé. Porque se tudo estiver bem, como é que eu vou dizer que a minha fé está bem? Eu não sei, não precisei usar. Se eu não precisei usar, eu nem sei se a tenho. Se eu não precisei usar, como é que eu vou saber se a minha fé é pequena ou grande? Eu não sei, eu não precisei usá-la. Aí Tiago vai dizer: tende por grande gozo quando passardes por várias provações, em algumas traduções, tentações, porque isso produz em nós a fé. Aí o Tiago ainda vai dizer: olha, e se você não tem fé, pode pedir a Deus. Apóstolo, o que eu posso tirar de proveito em um momento difícil da minha vida? É nesse momento que você pode olhar para dentro de você e fazer um balanço e descobrir se você tem fé ou não. Se não está aguentando a pressão é porque a fé está pequena. Se a fé está pequena, não se desespere, dobre o teu joelho e peça a Deus para aumentar a sua fé, porque a fé é dom gratuito de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: existem coisas que você vai pedir a Deus para Deus te livrar, mas Deus não vai te livrar da coisa. Deus vai te livrar no meio disso, por intermédio da sua fé, que Ele fará crescer. Então Deus está permitindo que a igreja continue crescendo. A igreja provou de um crescimento até aqui, só que para crescer mais, precisa ter mais fé. Aí para que essa igreja tenha mais fé, Deus vai permitir que um Herodezinho se levante contra ela. O que é um Herodes diante de Deus, gente? O que é uma afronta de Herodes diante de Deus? O nosso problema é que a gente olha para os Herodes e chama de Herodão. E a gente se esquece que grandão mesmo é o nosso Deus. A gente olha para Herodes e pensa: o que nós vamos fazer contra ele? A gente tem que olhar para Herodes, olhar para Deus e perguntar: o que Herodes vai poder fazer contra Deus? Herodes estende a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E eu pedi que você repetisse essa palavra enquanto a gente lia. Então diga novamente: maltratar.
Porque quando a gente lê isso aqui de forma rápida, a gente pensa que foi só prender. Não foi só prender. Quando a gente pensa ainda em Tiago, que foi preso antes de Pedro, a gente diz que é prender e matar. Não é só prender e matar. Está no texto escrito maltratar. E o que Herodes fazia? Herodes não prendeu Tiago e logo matou Tiago, não. Herodes prendeu Tiago, bateu em Tiago, machucou Tiago e depois matou Tiago. E o que Herodes pretende fazer com João? A mesma coisa. Estende a mão sobre ele para o maltratar. Então não só prendeu, bateu e deixou ele preso lá para no outro dia matar. Segura Pedro, bate em Pedro e prende Pedro. O processo era esse. Onde é que eles estão reunidos? É lá em tal lugar. Vai lá, prende um. Quem prende quem agora? Prende Pedro. Que Pedro aqui agora era o que mais estava se destacando. Então prende a Pedro. Prendi, faça o quê? Bate nele. Mete chibata nele. Sangra ele. Então Pedro vai ter sua roupa arrancada. E fica claro isso no texto. Pedro vai ter a sua roupa arrancada e Pedro vai apanhar. Primeiro maltrataram Pedro. Seguraram, maltrataram e prenderam. Pedro foi lançado na prisão. Só que de acordo com o texto, o anjo veio. Diga assim, o anjo veio. E é interessante, por quê? Por que o anjo veio? Porque Pedro foi preso? Não. O anjo veio porque tem uma igreja clamando. O anjo não veio porque Pedro foi preso. O anjo veio porque a igreja clamou. E eu te provo isso usando a Bíblia. Porque o céu só desce à terra quando a igreja da terra clama. Como assim? Lembra de Êxodo capítulo 3? O texto vai dizer que Deus vai até Moisés e diz o seguinte: olha, eu ouvi o choro e o clamor do meu povo e decidi descer para livrar. Então vamos lá. A igreja, o povo que estava no Egito clamou e Deus desceu. Vamos repetir isso? O povo que estava no Egito clamou e Deus desceu. Aí se a gente for Juízes 6, por causa da opressão dos midianitas, a Bíblia vai dizer que o povo clamou. E quando o povo clamou por causa da opressão dos midianitas, no capítulo 6 do livro de Juízes, o texto vai dizer que Deus enviou um profeta. Então olha só, sempre que o povo clama, Deus faz alguma coisa. Em Êxodo, o povo clamou e Deus desceu. Em Juízes 6, o povo clamou, Deus enviou um profeta. Em Atos 12, o povo clamou e Deus mandou um anjo. Então vamos lá, irmão. Quando o povo clama, Deus manda um profeta, ou Deus manda um anjo, ou ele mesmo desce. Está de boca fechada ainda. Quando o povo clama, ou Deus manda um profeta, ou Deus manda um anjo, ou ele mesmo desce. Não é o teu sofrimento que faz Deus descer, é o teu clamor que faz Deus descer. Não é a tua cara de pedinte que faz Deus descer, é o teu clamor que faz Deus descer. Não é o teu sofrimento que faz Deus descer, é o teu clamor que faz Deus descer. Porque o povo já estava sofrendo no Egito há muito tempo, mas quando clamou, Deus desceu. O povo já sofria com os midianitas há 7 anos, mas quando clamou, Deus mandou o profeta. Pedro já estava preso, Tiago foi preso e morreu. Prenderam Pedro, a igreja clamou, e quando a igreja clamou, o anjo desceu. O anjo não desceu quando Pedro foi preso, o anjo desceu quando a igreja clamou. O profeta não chegou quando os midianitas tiveram roubar o trigo de Israel. O profeta chegou quando o povo clamou. Deus não desceu no Egito quando o povo chorou, mas Deus desceu no Egito quando o povo clamou. Quando o povo clama, ou Deus manda profeta, ou Deus manda anjo, ou ele mesmo desce. Eu vou falar de novo, pega isso. Quando a igreja clama, ou Deus manda profeta, ou Deus manda anjo, ou ele mesmo desce. Nessa noite eu estou querendo que Deus desça. Nessa noite eu não quero só o anjo, nessa noite eu não quero ser só profeta, nessa noite eu quero Deus descendo. Olha para o teu irmão e diga para ele: clama que Deus desce,
Clama que Deus desce na tua casa. Clama que Deus desce no seu trabalho. Clama que Deus desce naquela família. Clama que Deus desce naquele hospital. Clama que Deus desce naquele presídio. Clama que Deus desce naquele hospício. Clama que Deus desce. Já parou? Já parou? Já parou de clamar? Já parou? Já terminou? Pedro foi preso, mas primeiro maltrataram Pedro. Batem nele, ferem ele, tiram a roupa dele, tiram a sandália dele, tiram a túnica dele, tiram o cinto dele, tiram a capa dele. Tudo que ele tem tiraram dele. Machucaram ele e tiraram dele tudo que era dele. Tudo que tinha em Pedro, tudo que Pedro estava vestido, arrancaram dele. E agora que Pedro está dentro da prisão, tem 16 soldados guardando Pedro. 16 soldados guardando Pedro. O que é isso? É que até Herodes sabe que Pedro na mão de Deus é uma potência. Herodes sabe que Pedro não é qualquer um. Está entendendo por que o ataque é maior? Ele sabe que Pedro é diferente. Está entendendo por que tem mais soldados contra Pedro? É porque Herodes sabe que Pedro é diferente. Está entendendo que contra você a pressão é maior? Deus sabe que você é diferente, mas o diabo também sabe. Está entendendo? Está entendendo por que quando é contra você não pode ser uma galinha preta, tem que ser umas 3. Não pode ser uma vela do Flamengo, tem que ser uma dúzia. É porque contra você até o diabo tem que entender que a coisa é diferente. Contra a tua vida é diferente. Prende ele, já prendi. E os soldados? Só tem um? Não. Manda mais, quantos? 2? Não, manda mais. 10 soldados vão fazer a guarda da noite hoje? Mas não era só um carcereiro, não. Mas quem está lá dentro é Pedro. Bota 16 soldados para Pedro não sair. O que eles não sabiam é que o anjo é que ia entrar. O anjo entra. Pedro está dormindo. Diga assim, dormiu. Está todo machucado, gente. Porque maltrataram ele. Não é o que o texto diz? Para maltratar, maltrataram. Primeiro eles maltratavam para depois matar. Então, se Pedro vai morrer na manhã do dia seguinte, naquele dia, ele já apanhou. Ele já apanhou aquele dia. É por isso que ele, inclusive, está sem a roupa. Ele está sem roupa. Tiraram a roupa dele e bateram nele. E jogaram ele dentro da prisão. Então, Pedro está no chão ferido. No chão machucado. E, de acordo com o texto, ainda tem corrente prendendo ele. Está dentro de uma grade, está atrás de uma grade, dentro de uma sala, atrás de uma grade, na cela. Tem 16 soldados guardando, ainda tem corrente no pé. Que negócio, hein? Que medo de Pedro, hein? 16 soldados, cela trancada e corrente no pé. Quem olha para uma coisa dessa diz assim, ó, acabou para Pedrão. Não tem mais jeito para ele. Só que naquela noite, enquanto Pedro dormia, a igreja clamava. Porque se Pedro está sem força para clamar na cela, tem uma igreja que está de pé clamando do outro lado. Mas e Pedro está ferido, está machucado, mas tem uma igreja que clama por ele. Enquanto a igreja está clamando na casa de João Marcos, Deus manda um anjo dentro da prisão. Olha que coisa interessante. Veio uma luz dentro da prisão, uma luz no meio da escuridão. Era noite, está tudo escuro, luzes apagadas, 16 soldados, cela trancada, corrente no pé, mas de repente vem uma luz dentro da prisão. Pedro está no chão sem roupa, sem sandália, sem nada, ferido, preso. E é por isso que não está usando aquilo que é dele. Por que Pedro estava sem a roupa? Porque está ferido. Por que Pedro está sem a sandália dele? Porque está ferido, está machucado. Por que Pedro está sem a capa, sem o cinto? Porque está ferido, está machucado.
Mas como está muito machucado, não está usando aquilo que é dele. Quem sabe tem gente aqui que está na mesma situação? Como assim? Deus te deu um dom, mas quem sabe você não esteja usando aquilo que é seu. Por quê? Porque está ferido, está machucado, aí não está usando aquilo que é seu. É interessante, se Pedro morre naquele dia, no outro dia pela manhã, sabe o que ia acontecer, Josias? Pergunta para mim, Josias, o quê? Os soldados iam ficar com tudo que era dele. Lembra quando Jesus morreu? Pegaram a túnica de Jesus, Thaís, e repartiram entre eles. A túnica de Jesus era uma peça única. Como todos eles queriam, depois que Jesus morreu, eles rasgaram, repartiram. Se Pedro morre no outro dia pela manhã, alguém ia pegar a sandália dele, alguém ia pegar a túnica, alguém ia pegar o cinto, alguém ia pegar a capa. Só que tudo isso era de Pedro. Diga assim, ó, era dele. E aquilo que era dele, ninguém vai pegar. Deixa eu falar para você que também sofre perseguição. Pedro sofreu, mas ninguém pegou o que era dele. Deixa eu falar para alguém que chegou aqui machucado. Pedro também estava machucado, mas ninguém pegou o que era dele. Deixa eu falar para alguém que chegou aqui, quem sabe sangrando. E eu creio que Pedro estava sangrando. Pedro estava ali no chão, sem força, cansado, sangrando. Pedro não dormiu porque quis. Eu creio que Pedro dormiu porque apagou, meu irmão. Não estava suportando mais. Sabe o cansaço que leva você a desligar o disjuntor do seu cérebro? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro está no chão, ferido, machucado, mas naquilo que é de Pedro, ninguém vai pôr a mão. Aí eu vou profetizar. É quinta profética, não é quinta patética. Você pode estar cansado, ferido, machucado, mas naquilo que é teu, ninguém vai tocar. Na tua família, demônio não vai tocar. No teu emprego não vai tocar. Nos teus filhos não vai tocar. Na tua saúde não vai tocar. Só para quem tem chamado agora, ó. No teu chamado não vai tocar. Você está ferido, mas aquilo é teu. Você está machucado, mas é teu. Te bateram, te maltrataram, te deixaram no chão, mas ainda é teu. O anjo veio, a igreja orou, clamou, o anjo veio. E a primeira coisa que o anjo faz quando chega dentro da cela, pergunta o quê? Acorda, Pedro. Acorda, Pedro, Juju, para quê? Pergunta para mim, filha, para quê? Para viver o que ia acontecer naquele momento. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, eu estou sem voz hoje, irmão. Você já percebeu, né? Eu não sei como que o William está se virando na mesa comigo hoje. Estou sem voz, me ajuda, dá uma sacudida em alguém, dá uma sacudida e diz assim, ó, acorda. Você ainda tem muita coisa boa para viver, acorda. Ainda tem coisa grande para acontecer, acorda. Pedro está dormindo, mas o anjo acorda Pedro. Por quê? Que aquilo ali não vai ser fim de Pedro. Pedro ainda tem muita coisa para viver. Ó crente da Semeando Amor, acorda, acorda, desperta. Tu ainda tem muita coisa boa para viver. Ainda tem coisa nova para acontecer. Acorda, que você vai viver o que nunca você viveu. Deixa eu ver quem está acordado aí. Aleluia. Acorda. Acorda. Antes que alguém pegasse o que era de Pedro, Deus mandou um anjo para dizer para Pedro, acorda. Acorda para quê? Para ninguém pegar o que é teu. Acorda para quê? Para tomar de volta aquilo que é teu. Acorda para quê? Para usar aquilo que é teu. Acorda para quê? Para se colocar de pé e viver o que eu tenho para você. Ah, se você pegar isso. Acorda. O anjo desce. Resplandece a luz dentro da prisão. Luz. Fala comigo, luz. Vai ter luz onde você não estava enxergando a saída.
Quem sabe chegou aqui endividado sem enxergar uma saída, vai ter uma luz aí. Chegou aqui no vício sem enxergar uma saída, vai brilhar uma luz aí. Chegou aqui ferido, machucado no chão, sem ver uma saída, dizendo: não tem mais jeito, eu me entrego, porque não vai ter mais jeito. Você não vai se entregar para a situação, hoje você vai se entregar ao Deus que tem uma luz para resplandecer, para você enxergar que ainda tem uma saída. Acorda, acorda aí, Pedro, desperta, acorda. Ele toca no lado de Pedro, acorda. E quando Pedro acorda, ele vai dizer para Pedro: levanta, levanta. Tipo assim, eu sei que você está machucado, mas acorda. Eu sei que você está ferido, mas desperta. Eu sei que você não está vivendo o que gostaria de viver, mas levanta. Eu sei que está doendo, mas acorda e levanta. Eu sei que você tem motivo para estar nesse chão, mas acorda e levanta. Eu sei que você tem razões aos olhos humanos para pensar que não tem mais jeito, mas acorda, levanta. Acorda para quê? Acorda para quê? A primeira coisa que ele manda Pedro fazer, quando Pedro acorda, é: cinge-te e calça a tua sandália. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Duas ordens: coloca a sua roupa e coloca a sua sandália. Quantas ordens? Então a primeira ordem foi: acorda. A segunda: levanta. E agora, depois que Pedro faz essas duas coisas, ele vai trazer mais duas ordens: calça a sua sandália, coloca a sua túnica. Aí agora, depois que o anjo diz para ele: cinge-te, ou seja, coloca a sua roupa e calça a tua sandália, o anjo diz isso e fica esperando. Esperando o quê? Pedro fazer o que ele acabou de mandar. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque dá vontade de eu botar o microfone aqui agora e dizer assim, ó: só vou continuar depois que você fizer o que Deus já mandou você fazer e que você ainda não fez. Porque o anjo só continuou depois que Pedro fez o que já foi orientado a fazer. Eu vou dizer de novo: o anjo diz para ele: cinge-te e calça a sua sandália. E o anjo ficou parado olhando para ele, tipo assim: eu só continuo depois que você fizer o que eu acabei de mandar. Se não fizer o que eu estou mandando, eu não faço mais nada. Calça a sua sandália, coloque essa roupa. Ele dá essas duas ordens e fica aguardando a atitude de Pedro. Ah, tem gente aqui que está dizendo: apóstolo, eu estou esperando Deus fazer. Mas Deus está te dizendo: sou eu que estou esperando você fazer o que eu já mandei fazer. Calça a tua sandália, coloca a tua roupa. O que é isso? Toma de volta o que é teu. Vai deixar para os outros? Toma de volta o que é teu. Calça, cinge-te, calça as tuas sandálias. Aí Pedro coloca a roupa e coloca as sandálias. Disse-lhe mais. Esse mais só veio depois que Pedro fez o que ele já disse para fazer. É isso, irmão. Se você quer provar de mais de Deus, você primeiro tem que fazer o que Deus já mandou você fazer. Se você quer mais do que já recebeu, então tem que fazer mais do que aquilo que já fez. Você está entendendo ou não? Para receber mais do que já recebeu, só fazendo mais do que aquilo que já fez. Se Deus mandou e ainda não fez, então parou aí. É por isso que a vida de muita gente está parada. Que Deus mandou fazer e está esperando até hoje, você ainda não tomou uma atitude. Deus mandou você se levantar, você não se levantou. Deus mandou você pegar o que é teu de volta e você ainda não pegou. O que é o teu chamado? Você está esperando Deus fazer sentado?
Você está esperando Deus fazer aí, nessa cadeira aí, você que tem chamado? Espera aí, Deus já chamou você para você voltar a fazer. Você ainda não fez, vai ficar parado esperando a vida toda? Veste essa roupa, calça a sandália. Depois que ele calça a sandália e que veste a roupa, aí sim o anjo vai dizer: lança às costas a capa. Rapaz, é tudo dele. A roupa é dele, o cinto é dele, a sandália é dele e a capa também é. Aí o anjo manda ele colocar a roupa e colocar a sandália. Ele coloca a roupa, coloca a sandália, mas deixa a capa. Aí vai ser necessário o anjo falar mais uma vez: lança às tuas costas a capa. Ele pega a roupa, ele pega a sandália, e eu creio que a capa está por perto. Ele pega a roupa, pega a sandália, mas deixa a capa. Só que quando Deus mandou aquele anjo naquela cela, era para fazer uma transformação na vida de Pedro e mostrar para Herodes que Herodes não ia ficar nem com Pedro e nem com nada que era de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa então: o diabo não vai ficar nem com você e nem com a tua casa, nem com você, nem com o teu casamento, nem com você, nem com teus filhos, nem com você, nem com a tua empresa, nem com você, nem com o teu emprego, nem com você e nem com o teu chamado. Deus está mandando você levantar para tomar de volta tudo aquilo que é teu. Não vai ficar nada na mão do diabo hoje. Hoje não vai ficar nada na mão de Herodes. Hoje você pega tudo de volta. Hoje é o dia que você vai mostrar para o inferno: não vai ficar com nada que é meu, não vai tocar em nada que é meu. Pega a capa, lança a capa nas tuas costas. E a gente sabe o que a capa representa na Bíblia, né? A gente sabe, você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe o que a capa representa na Bíblia. Capa na Bíblia representa autoridade. Lembra de Elias? A capa de Elias representava autoridade. Tanto que quando Elias é tomado pelo Senhor, a capa agora vai para Eliseu. Por quê? Porque a autoridade agora está sobre a vida de Eliseu. Lembra de Paulo quando estava preso, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4? Paulo diz assim, ó: traz a capa. Traz a capa e os livros, sobretudo os pergaminhos que eu deixei na casa de Carpo. Paulo está dizendo o seguinte, ó: estou preso, mas ainda tenho autoridade. Estou no final da vida, mas ainda tenho autoridade. Eu não estou deixando minha capa para trás. Traz a capa, porque eles podem ter me batido, mas a minha autoridade eles não pegaram. Aquilo que Deus me confiou ainda é meu. Traz a capa, porque a autoridade ainda é minha. E quando o anjo está dizendo para Pedro: pega a capa, o anjo está dizendo o seguinte: te bateu, mas você ainda tem autoridade. Você está sofrendo, mas ainda tem autoridade. Você está sangrando, mas ainda tem autoridade. Você está cansado, mas ainda tem autoridade. Você está passando por um momento difícil, mas ainda tem autoridade. Pega essa capa, bota essa capa nas costas e mostra para o diabo que aquilo que ele fez não roubou de você a autoridade que Deus te deu. Ah, meu Deus do céu, se você pegar isso aqui hoje, tudo que o diabo tentou fazer contra você não tirou de você a autoridade que Deus te deu. Tem autoridade aqui, tem autoridade aqui, tem autoridade ali. Autoridade para quê? Para sair daqui, chegar em casa hoje e dizer: eu dou uma ordem, demônio, sai da minha casa, em nome de Jesus. Autoridade para quê? Para olhar para aquele filho e dizer: no meu filho não toca mais. Autoridade para quê? Para chegar naquele trabalho amanhã e dizer: eu entro aqui, meu Deus entra comigo, todos os demônios saem. Receba a capa de volta, receba a autoridade de volta. Herodes não vai te ver de cabeça baixa.
Herodes vai te ver de cabeça erguida. Receba a autoridade de volta. Esse problema não tirou tua autoridade. Essa luta não tirou sua autoridade. Que autoridade? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do maligno. Está machucado, mas tem autoridade. Está machucado, mas tem autoridade. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que o diabo te odeia. Por quê? Porque aconteceu coisa lá fora que te machucou, que te feriu. Mas quando você abre a tua boca para orar, com a autoridade que Deus te deu, mesmo machucado, os demônios têm que sair, as enfermidades têm que sumir. Mesmo chorando, quando você ora, Deus guarda teu filho. Mesmo chorando, quando você clama, Deus estende a mão sobre a tua família. Que é isso? Autoridade. Pega a capa de volta hoje. Pega a capa de volta hoje. Obreiros, mete essa capa nas costas hoje. Igreja Semeando Amor, sai daqui com a capa no lombo hoje. Porque chorou, sofreu, apanhou, gemeu. O diabo disse: agora não tem mais jeito. Vai ver o crente sair daqui hoje de pé, cabeça erguida, com capa nas costas, dizendo: sai da reta. A autoridade descendo lá atrás, lá já. A autoridade ali também. Tem gente entendendo aí, ó. Tem gente entendendo e recebendo autoridade. Nos teus filhos não toca. Na tua casa não toca. No teu emprego não toca. Na tua saúde não toca. Tem autoridade, tem autoridade. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Seja cheio de autoridade hoje, vai. Seja cheio de autoridade, seja cheio. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Se for para falar em língua, fala em língua. Apóstolo, o senhor fala inglês? Não. Francês? Não. Espanhol? Não. Mas eu falo uma língua que quando eu falo o capeta tem que sair. Fala, 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 fala. Fala. Autoridade. Autoridade. Quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua família é Deus. Quem manda no teu trabalho é Deus. Quem manda no teu chamado é Deus. Quem manda nessa igreja é Deus. Quem te deu a autoridade foi Deus. E aquilo que Deus dá, Deus não tira. Você que não estava usando, mas ainda estava aí. Você que não estava usando, e não estava usando por quê? Porque estava ferida. Não estava usando por quê? Porque estava machucadinho. Não estava usando por quê? Porque alguém feriu, alguém magoou, alguém maltratou. Ai, o diabo usa pessoas para te maltratar, para você deixar de usar a sua autoridade. Mas hoje, ah meu Deus, hoje o diabo já entendeu que ele perdeu. Santo, tô sentindo ele aqui. Aleluia. Deixa eu ver os crentes da autoridade. Apóstolo, a minha irmã me feriu. Foi para você parar de usar autoridade. Apóstolo, eu fui machucado na igreja onde eu congregava. Foi para você tirar a capa. Apóstolo, fulano falou um negócio que eu não gostei, aquilo me magoou. Foi para você tirar a capa. E olha o processo: tira a capa, apanha e fica preso com corrente. Oi. Tira a capa, apanha e ainda fica preso com corrente. Só que o anjo desceu. Eu vou dizer de novo: o anjo desceu na prisão. E qual foi o processo? Quebra a corrente, se coloca de pé, pega a capa de volta e vem marchar. Não é
mimizinho não, meu irmão. Não é negocinho colorido não, meu irmão. Não é fantasia não. Não é showzinho pirotécnico não. O que é isso? É autoridade, 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 autoridade. Não é joguinho de imagem de internet não. É autoridade, 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 autoridade. Não é mídia forte na igreja não. É autoridade, 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 autoridade. Está machucado, mas ainda tem capa, Pedro. Você está ferido, mas você ainda tem uma capa, Pedro. Te maltrataram, Pedro, mas você ainda tem uma capa. Tu tem autoridade. Meu Deus. Você está entendendo por que te maltratam? O diabo usa a gente para te maltratar, para você perder a capa, para você jogar a capa fora, para você desistir do que é teu. Não desiste do que é teu não, isso aí foi Deus que te deu. Não abra mão do que Deus te deu não. Pedro, oi, calça, sandália. Por quê? Porque para andar pouco, descalço a gente consegue. Mas Deus te chamou para andar para longe, Pedro. Que Deus tem para você é coisa grande. Você ainda vai chegar muito longe. Então calça essa sandália, tu vai precisar dela. Cinge-te. Mas é bonito o negócio. Que quando a Bíblia diz assim, ó, que o anjo falou que era para ele se levantar. Quando ele se levantou, olha, levanta-te depressa. Quando o anjo falou para ele, levanta-te depressa, o texto vai dizer que as cadeias das mãos caíram. Tem 16 soldados, a cela está trancada, tem corrente no pé e tem na mão também. Tem algema. Só que quando o anjo diz levanta-te, quando Pedro faz isso, está no chão, irmão. Mas quando Pedro faz a força para levantar, a corrente quebra, a cadeia abre, a algema abriu, a corrente saiu. Que é isso? Você está esperando Deus fazer para depois você levantar, mas Deus está te dizendo, levanta que acontece. Reage nessa noite, reage. Te maltrataram, mas reage. Jogaram você fora, reage. Bateram em você, reage. Decepcionaram você, reage. Feriram você com palavras, reage. Fique em pé comigo, igreja. Levanta aí quem ainda não se levantou. Levanta aí, levanta aí. Santo! Fecha a tua roupa, calça a tua sandália, põe o teu cinto, pega a tua capa, porque ninguém vai ficar com aquilo que é teu. O que é teu não vai ficar na mão dos inimigos. O que é teu não vai ficar para Herodes. O que é teu ninguém vai pegar. O que é teu não vai para a mão de outro. O que é teu pega de volta. Pega de volta hoje, mulher. Ô mulher, pega de volta hoje, pega. Homem de Deus, levanta essa cabeça. Pega de volta hoje. Pega de volta o que? O teu chamado. Pega de volta hoje. Pega de volta o que? O teu uniforme de obreiro. Pega de volta hoje. Pega de volta o que? A palavra de Deus.